irmãos, vamos meditar aqui. Eu vou da Bíblia de Jerusalém, o Salmo 51, ou Salmo 50, né? Uhum. Vamos assim, cada um fazer Vamos apenas fazer umas 5 estrofes. E cada um pode fazer uma estrofe do Salmo. Na sua tradução mesmo, quero que tiver. Certo. Eu começo. Tá bom. Tende piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões, por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o mal diante de ti. És justo na tua sentença e reto no teu julgamento. Posso? Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me pecado. Eis que amas a verdade no fundo do ser e me ensinas a sabedoria no segredo. Purifica meu pecado com o hisopo. Ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Tu me farás ouvir o gozo e a alegria, e exultarão os ossos que tu quebraste. Dos meus pecados, desvia tua face e apaga todas as minhas iniquidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era Como é no no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Então, no nosso último encontro, nós estávamos na sala, no cenáculo com Jesus, no início do livro chamado da Glória, que é a segunda parte do Evangelho segundo João. Recordando que o Evangelho segundo João possui 2 unidades maiores. O livro dos sinais, que vai até o final, que vai do início do Evangelho, assim, basicamente, né, tirando-se o prólogo, que vai do início do Evangelho até o final do capítulo 12, e o livro da Glória, que vai do capítulo 13 até o final do Evangelho, até o final do capítulo 20, porque o capítulo 21 é um acréscimo. Uhum. Então, esse livro da Glória possui o livro da Glória, que inicia com o capítulo 13, se organiza basicamente da seguinte maneira. Nós temos Jesus no cenáculo com os seus discípulos, celebrando a sua despedida, capítulos 13 a 17. Essa é a primeira parte do livro da Glória. Depois, o relato da paixão e ressurreição de Jesus nos cenários de Jerusalém, capítulo 18 a 20. E aí temos o capítulo 21, que é um epílogo redacional. Então, é esse o livro da Glória. Nos capítulos 13 até o fim, do capítulo 13 até o fim do Evangelho, nós temos
basicamente 3 narrativas, né? O cenáculo, que são 5 capítulos, de 13 a 17, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, capítulos 18 a 20, e o capítulo 21, que é um acréscimo redacional, que relata a terceira e última aparição de Jesus no Evangelho segundo João. Nós estamos no início do livro da Glória. Começamos com o lava-pés, Jesus, que inicia aqui nesta sessão o seu adeus aos discípulos, a sua despedida. E então tudo começa com o lava-pés e com o anúncio da traição. Capítulo 13, versículos 1 a 30. Na cena do lava-pés, tudo se inicia com a declaração de que Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então, a paixão de Jesus é vista como a hora em que Jesus passa deste mundo para o Pai. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, porque isso tudo é a Páscoa de Jesus, é vista como a hora em que ele passa deste mundo para o Pai. E essa hora chegou já ali no momento do cenáculo. Então, João diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós já debatemos o valor dessa expressão. A ceia é uma celebração de amor, como nós católicos dizemos, é o sacramento da caridade, sacramentum caritatis, sacramento do amor. E dizer que Jesus amou até o fim significa que amou até os limites que o amor possui. E aí, então, amou até aquilo que esgota o amor, ou seja, amou até o mais eterno que o amor possui. Então, nós também tínhamos visto que na segunda cena do lava-pés, Jesus vai executar o gesto de lavar os pés, mas o narrador introduz com a expressão durante uma ceia, quando o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes. Também com o livro da glória de Jesus, começa o diabo, o príncipe deste mundo, a agir. O Evangelho segundo Lucas, cuja leitura foi proclamada no domingo passado, na cena das tentações, diz que Satanás se retirou para voltar no tempo oportuno. Essa é a visão que Lucas tem do momento da paixão de Jesus. Tempo oportuno, no qual Satanás retorna para tentar cumprir a sua obra. E aí, então, o Evangelho segundo João também associa o momento da paixão de Jesus com o momento em que Satanás se faz muito ativo. E ele já tinha seduzido Judas. Mas, não apenas isso, lá no final do relato, porque nós estamos no capítulo 13, versículos 1 a 30, se diz que, e isso já no versículo 27, se diz que depois que Judas Iscariotes recebeu o bocado da mão de Jesus, Satanás entrou nele. Quer dizer, se antes se dizia que ele estava seduzido por Satanás, agora, no versículo 27, se diz que ele está possuído. Então, o que Judas vai executar é Satanás agindo nele. Isso não é uma amenização da culpa de Judas, mas é uma ênfase sobre a obra que ele está realizando
ele está agindo a favor, pelo menos na sua intenção, de Satanás, ou movido por Satanás, seria melhor dizer assim. Então, essa ideia de se dar um bocado para Judas recorda, por exemplo, o livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 14. O gesto de anfitrião, que passa um bocado de pão com molho, que dá ao hóspede o alimento. E também nos recorda algumas expressões dos salmos, como, por exemplo, aquele que eu alimentei me calcou sobre o seu calcanhar, sobre os seus pés. Então, aqui nós temos uma referência. Judas Iscariotes, que sai da sala do cenáculo, e João dá uma informação. Era noite. Era noite significa dizer que Judas mergulhou no mundo das trevas. Assim como em Lucas também, Jesus chama a esse momento em que se inicia a sua paixão, a hora do poder das trevas. Mas esse momento é a hora do poder das trevas para Satanás e os seus. Para Jesus, não. Para Jesus é bem diferente. Para Jesus, essa é a hora em que ele será glorificado, e que é a hora em que ele glorificará o Pai. Aqui, então, eu vou passar aqui a compartilhar a tela. Eu estou destreinado nisso, vou tentar. Não sei se está compartilhando. Tá ótimo. Tá sim, padre. Bom, eu só vou aqui. Não, assim. Vou aumentar um pouquinho aqui a letra. Todo mundo poder enxergar. Certo. Então, assim, quando Judas sai de cena, quando ele sai da sala do cenáculo, então, isso desencadeia um novo momento da narrativa. Então, concluídos o gesto que prefigura a morte salvífica, isto é, concluído o lava-pés e também o acionamento da traição, a narrativa joanina abre uma pausa para um amplo diálogo sobre a existência dos discípulos no mundo depois da morte do seu mestre. É essa parte que nós vamos começar a ver hoje, que é o adeus de Jesus, correspondente aos capítulos 13:31 a 14:31, o que nos faz entender o seguinte, que, na verdade, essa divisão em capítulos 13 e 14 não corresponde muito bem ao texto em si, a verdadeira divisão do texto. Né? É claro que ninguém vai mais propor uma nova reordenação dos capítulos de João, mas para a gente perceber que no capítulo 13, versículo 31, até o capítulo 14, versículo 31, nós estamos diante de uma unidade literária, de uma só unidade literária, não de duas partes distintas de dois capítulos separados, né? como os editores da Bíblia fizeram, do Novo Testamento, do Evangelho joanino. Então, assim, o gesto que prefigura essa morte salvífica, o lava-pés, vem seguido do acionamento da traição, Jesus, que dá o bocado a Judas e Judas que sai, vem seguido por este discurso de Jesus, que trata da situação dos discípulos depois da partida do mestre deste mundo. Então, os elementos constitutivos do diálogo são tradicionalmente agrupados em dois discursos e uma prece conclusiva. Quais são os dois discursos? O primeiro discurso
corresponde a esta parte que nós vamos ver hoje, ou começar a ver, capítulo 13, versículo 31, ao capítulo 14, versículo 31. É o chamado primeiro discurso de despedida. São dois, né? E aí, do capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 33, nós temos o segundo discurso de Jesus, segundo discurso de despedida, né? E temos, finalmente, no capítulo 17, os 26 versículos, que constituem a oração sacerdotal, né? Tradicionalmente chamada oração sacerdotal de Jesus. O diálogo básico termina em 14:31, dessa unidade que nós vamos ver hoje, com um convite a ir embora. Quando nós estivermos vendo o texto, nós vamos, então, perceber esse detalhe, né? Quando essa sessão aqui, nós vamos ver hoje, aqui, João 13:31, 14:31, termina com um convite que Jesus diz: vamos, né? Vamos embora. E isso, alguns, como se diz, comentadores, pensam que nós estamos diante de um indicativo de que essa parte aí referente à ceia de Jesus terminava originariamente nesse capítulo, nessa unidade, em 14:31. E que aquilo que foi acrescentado, aquilo que vem depois, os capítulos 15 a 17, foram acrescentados no segundo momento da composição do Evangelho. São uma interpolação, portanto. Mas isso é apenas problema de crítica textual, não afeta de maneira definitiva a nossa tradução, o nosso comentário, a nossa interpretação, já que nos interessa de fato o que o Evangelho, na sua forma atual, quer nos dizer. Porque se os capítulos 15 e 17 foram acrescentados, quem os acrescentou porque tinha a intenção de que, na forma em que o Evangelho se encontra atual, nós compreendamos uma mensagem nova, acrescida de algo. Então, é isso que nos interessa, é a forma atual do Evangelho. Mas por curiosidade, né, eu faço referência a isso, a possibilidade de que, num estágio anterior, o Evangelho joanino, nessa sessão referente à ceia, terminasse no capítulo 14. De modo que os capítulos 15 e 17 foram um acréscimo que a comunidade joanina fez posteriormente ao seu Evangelho. O gênero literário dessa sessão é o dos discursos de despedida. Aqui nós temos alguns exemplos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, tanto dos livros protocanônicos quanto dos livros deuterocanônicos e também da literatura apócrifa. E também os apócrifos, lá do judaísmo, possuem esse tipo de gênero literário, que são os discursos de despedida. Eu chamaria de testamento espiritual, né? Porque é isso que esse discurso de despedida quer transmitir, um testamento espiritual. Então, assim, João segue aqui o esquema de algumas narrativas do Antigo Testamento. E aí, dentre elas, nós encontramos a despedida de Jacó, no livro de Juízes, de Josué, né? Também nos livros das Crônicas, né? Davi, etc. Né? Agora, de maneira especial, vale a pena ressaltar isso aqui, o livro do Deuteronômio, que é um discurso, o livro todo, né? Todo o livro do Deuteronômio é um longo discurso de despedida de Moisés. E como o Evangelho joanino coloca em paralelo Jesus e Moisés, e não apenas isso, o Evangelho joanino diz mesmo que Jesus
é aquele profeta prometido pelo livro do Deuteronômio, né? No capítulo 18, versículo 15, e também versículo 18, o Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. E no versículo 18, né, porque eu li o versículo 15, diz assim, do capítulo 18 do Deuteronômio, disse assim: vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos seus irmãos. Então, isso aqui, sabendo que Moisés também fez o seu discurso de despedida, que é o livro de Deuteronômio, leva alguns estudiosos a chamar essa sessão, toda essa sessão, do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho segundo João, de o Deuteronômio do Novo Testamento. Ou então o Deuteronômio de Jesus, né? O discurso de despedida de Jesus. Como Moisés fez o seu discurso de despedida, também Jesus faz o seu. Temos exemplos também de discursos de despedida ou de testamento espiritual no livro de Tobias, isso dentre os deuterocanônicos, né? Aquela literatura. E até mesmo na literatura apócrifa nós temos esse gênero literário, como nos livros de Enoque, né? No segundo livro de Esdras, no segundo livro de Baruque, e assim por diante. Alguns desses livros aqui que nós chamamos de apócrifos, nós os católicos, né, aqueles cristãos lá da Ucrânia e da Rússia chamam, para eles são escritos canônicos. A Bíblia deles é ainda mais ampla do que a Bíblia católica. Esse segundo livro de Esdras, por exemplo, se não me equivoco, faz parte da Bíblia dos ortodoxos, né? Então, assim, no Novo Testamento, a analogia mais interessante é a despedida de Paulo em Mileto, que é relatada no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, versículos 17 a 38. Então, assim, Paulo faz também ali um discurso de despedida. É claro que ele não vai morrer logo depois daquele discurso, ainda muita coisa ainda vai acontecer. Mas, para Paulo, ali é o testamento espiritual dele, aos anciãos de Mileto, aos presbíteros de Mileto. Aí, então, ele não vai mais voltar ali. Eles não o verão mais. Depois, em alguns casos, a despedida ocorre no quadro de uma refeição. Aí nós temos outros livros apócrifos, né? Como o livro dos Jubileus, como o Testamento de Neftali. Então, só para a gente arrematar dizendo que esse gênero literário é muito comum na literatura bíblica, na literatura apócrifa também, né? E por que não dizer que até na literatura extra-bíblica, essa coisa de se deixar um testamento espiritual para os que vão ficar, né? Se a gente for procurar também, por exemplo, nas mitologias, como a mitologia grega, o herói algumas vezes deixa o seu discurso, né? Isso pode ocorrer. Então, assim, indo ao nosso texto agora, né, depois de ter feito essa introdução, vamos discutir primeiramente, vou voltar, com licença. Nós vamos, então, ver a unidade como um todo, mas comentar, evidentemente, apenas uma parte, né? Deixa eu ver como é que faz isso daqui. Então, é a unidade que nós vamos tratar hoje, capítulo 13, versículo 31 a 14, 31. Certamente nós não vamos conseguir ver tudo, né? Porque o tempo é um pouco mais curto hoje, mas vamos ver, vamos parar onde der para entendermos o conteúdo como completo, né? Então, primeiro nós temos a cena do diálogo introdutório.
os versículos 31 a 38 do 13º capítulo. E diz o seguinte: depois que Judas saiu, eu botei em destaque aqui porque quando você estiver analisando uma narrativa, eu só vou recordar, porque eu já disse isso várias vezes, preste atenção a 4 elementos: o tempo, o espaço, personagens e a ação dramática. Quando muda um desses elementos, muda ou a cena ou o quadro ao interno da cena. Então, aqui, a referência temporal que o narrador nos dá é depois que Judas saiu. Então, inaugura um outro momento, um depois. E para o narrador, é importante a ausência de Judas aqui, porque, embora Jesus lhe tenha lavado os pés, ele não faz parte daqueles que vão receber o testamento de Jesus. Então, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu ainda estou convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas só que Jesus diz o seguinte: agora, né? Esse agora, ele também se refere não somente ao que Jesus vai dizer, mas a um agora no sentido de que eles não podem ir para onde Jesus vai. Então, agora, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Então, aqui temos o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. E aqui temos o como eu vos amei. Como eu vos amei, eu já também disse isso em outras ocasiões, este como não é comparativo, porque o amor de Jesus não tem comparação. É um como frontal, é a fonte, é a origem do amor entre os irmãos. A origem desse amor é o amor do próprio Jesus, como eu vos amei. Então, é um como não de comparação, mas um como que indica fonte, origem, raiz. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Simão Pedro, eu coloquei em destaque aqui 4 intervenções de 4 apóstolos. No meu entendimento, o narrador tem a intenção de dizer que Jesus estava à mesa não com todos os seus discípulos, não com um grupo indiscriminado de discípulos, mas ele estava à mesa com os 12 apóstolos. Porque os 4 nomes que aparecem aqui, Simão Pedro, e eu vou mostrar aqui, interrompemos aqui no versículo 35, a narrativa. Simão Pedro, Tomé, Filipe e Judas, não o Iscariotes, né? Eles são apóstolos, são listados no início do capítulo 10º do Evangelho segundo Mateus, são listados entre os apóstolos. Então, são apenas nomes de apóstolos, não aparece nome de gente que não é apóstolo nesse diálogo, nos diálogos da última ceia de Jesus com os discípulos no Evangelho segundo João. Então, o que faz supor que quem está à mesa com Jesus são os 12, agora Judas saiu, os 11, né? Que Judas saiu. Então, assim, voltando aqui a Simão Pedro. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não pode seguir-me agora,
Então tem um agora. Não pode, para onde eu vou, não podeis. Vós não podeis ir. Então, para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele disse, para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Mais tarde me seguirás. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Porque a questão é o agora daquele momento, né? O agora da última ceia, o agora antes da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Porque nesse agora, quem vai é Jesus, aonde deve ir. Quem vai entregar a vida é Jesus, e quem vai ao Pai é Jesus. Então, nesse agora, tudo está concentrado em Jesus. Aos discípulos cabe aceitar o que vai acontecer, naquele agora. Então, eu darei, porque não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu, darás tua vida por mim? Amém, amém, eu te digo, não cantará um galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Também já disse isso, esse amém, amém, né? Expressão hebraica, um hebraísmo, no Evangelho segundo João, é uma chamada de atenção, como dizer assim, atentai bem, atenção, muito atenção, né? Então, é um amém, amém, que soleniza uma fala e que pede uma atenção redobrada ao que se vai dizer. E também quando Pedro diz, darei a minha vida por ti, a palavra que nós traduzimos como vida, aqui, não é a palavra grega zoé, mas é a palavra psique, que significa a vida física, a vida biológica, né? Então, é psique, que é o termo próprio da língua grega. Mas no português, nós não temos uma maneira de fazer uma tradução que nos permita, pela terminologia, perceber a diferença. Então, Jesus continua, não se perturbe o vosso coração. No mesmo momento em que ele anuncia a Pedro que ele não vai ter a coragem de fazer aquilo que ele disse, ele também consola Pedro e os outros, né? Pedro e os 11, porque Judas não está mais aí. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei para junto de mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Mais uma vez, Jesus é interrompido. Antes ele tinha sido interrompido por Simão, agora ele é interrompido por Tomé. Tomé é o realista, né? Tomé é aquele que na cena do capítulo 11, antes da ressurreição de Lázaro, quando eles estavam do outro lado do Jordão e que Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro e que decide ir a Betânia, então, assim, os outros discípulos protestam, eles estão querendo te matar ali, por que tu vais para lá? Os judeus querem te matar. Tomé disse, vamos e morramos também nós com ele. Então, Tomé, aquele que é realista, que é corajoso, ele interrompe Jesus e diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Olha, aqui volta o tema, para onde eu vou, vós não podeis ir. E aquilo que Jesus disse a Simão, para onde eu vou, tu não podes me acompanhar agora. E agora, então, Tomé diz, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus respondeu a Tomé para onde ele vai. Ao Pai. Vai ao Pai. Então, ele responde à pergunta de Tomé. E ele diz: vós conheceis o caminho. Quem é esse caminho? Eu. Eu sou o caminho. Caminho, verdade e vida. Então, é desvendado aos discípulos para onde Jesus vai. Jesus vai para o Pai. E no começo da narrativa, lá no começo do capítulo 13, João já tinha dito ao leitor, sabendo que chegara a hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, ao Pai, Jesus vai ao Pai. E os discípulos não podem segui-lo agora, mas os discípulos sabem qual é o caminho, é ele mesmo, porque ele é caminho, verdade e vida. Então, continuando, se me conhecestes, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e vistes. Filipe, este Filipe aqui, ele é um dos primeiros discípulos de João, ou de Jesus, desculpa. Ele era discípulo de João Batista. Ele estava lá em Bet-Abara com André, irmão de Simão Pedro. Ele aparece nas narrativas geralmente ao lado de André. Por exemplo, no capítulo 6, na cena da multiplicação do pão, Jesus indaga a André e a Filipe. Eles são de Betsaida, André, Filipe, Simão Pedro. Então, André, que é um dos primeiros discípulos chamados, o Evangelho segundo João diz, lá no capítulo 1, que eram 2 discípulos de João Batista. E aí diz explicitamente o nome de um, que é André. E depois insinua que o outro discípulo é Filipe, porque Filipe vai chamar Natanael, né? E é tudo ali no começo, no primeiro capítulo. É bem provável que os 2 discípulos de João Batista que seguiram Jesus, o texto do Evangelho segundo João está praticamente dizendo isso, eram André e Filipe. Então, Filipe é um dos primeiros discípulos de Jesus, ao lado de André. E então, Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Certamente fazendo há tanto tempo, aludindo justamente ao discipulado de Filipe, que é um dos primeiros a serem chamados, um dos primeiros a seguir Jesus, né? Aí no seguimento de Jesus. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por minha conta. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Amém, amém, eu vos digo. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Ele então diz: para onde vais? Eu vou para o Pai. Para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Para onde eu vou, ele diz a Simão, vós não podeis, tu não podes me seguir agora. E aí, então, Filipe diz, Tomé diz, nós não sabemos para onde vais. E ele responde, eu vou para o Pai, e ninguém pode ir para o Pai senão por mim. Então, se a gente tem uma temática, a meu ver, nesta parte do discurso de despedida de Jesus, é o tema de para onde Jesus vai. Jesus vai para o Pai. Então, a hora de Jesus é a hora em que Jesus vai para o Pai.
E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Por que será atendido quem pedir em seu nome? Porque ele vai para o Pai. Então, eu vou ficar aqui na leitura até a segunda cena, porque se eu passar a terceira cena aqui, não vai dar tempo de comentá-la. Então, vamos ficar aqui, pelo menos, na leitura da primeira e da segunda cenas, para que nós possamos comentar um pouco essas duas cenas do Evangelho, né? Então, olha, nós temos, passando aqui, a saída de Judas introduz um novo momento temporal na narrativa, né? E modifica profundamente o cenário. Depois que Judas saiu, diz o versículo 31, do capítulo 13, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Inicia-se um diálogo articulado por intervenções dos discípulos. Quem são os discípulos que intervêm no raciocínio de Jesus, né? Simão, Pedro, eles não são apenas discípulos, eles são na nomenclatura dos evangelhos sinóticos, eles são apóstolos, né? Os sinóticos chamam esses quatro aqui de apóstolos. Simão Pedro, Tomé, Filipe e Judas, não o Iscariotes. Judas, na tradição cristã, é Judas Tadeu, né? Que na lista, por exemplo, de Mateus é chamado de Tadeu. Então, assim fica claro que Jesus fala para os seus. Ele está conversando com os 11. Ele não está falando para todos, para uma multidão, é os 11. Numa cena de muita familiaridade, porque eles estão à mesa. Assim fica claro que Jesus fala para os seus, né? Porque diz assim, no começo vou repetir o início do capítulo 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. São os seus, né? São os seus. As ovelhas que ele pertence. Os iniciados que recebem agora a última instrução, que este diálogo é separado do gesto simbólico do lava-pés pela saída de Judas Iscariotes, é significativo. Judas optou pela traição, não pela participação no mistério de Jesus. Ora, ontem uma pessoa falava assim, Simão Pedro, Jesus foi lavar os pés, quando Jesus foi lavar os pés, ele protestou. Aí sim, ele protestou. E Judas calou. Nem sempre quem cala consente. Às vezes, pode ser um silêncio cínico. Entendeu? Pode ser simplesmente um silêncio cínico. Um silêncio de pirraça, de quem já está determinado a fazer aquilo que ele deu na telha e não quer mais nem abrir diálogo, discussão com o outro. Então, o protesto de Simão é bem melhor do que o silêncio de Judas. Então, Judas optou pela traição, não pela participação no mistério de Jesus. Os primeiros versículos, os versículos 31 a 32 do capítulo 13, oferecem a chave de leitura. A glorificação já é efetiva. Diz assim: agora foi glorificado o Filho do Homem. A saída de Judas para fazer aquilo a que ele já estava determinado a fazer, porque ele estava seduzido pelo diabo, porque o diabo havia entrado nele, Satanás, na verdade, né? Então, a glorificação de Jesus já está efetivada. Jesus fala agora abertamente à luz da glorificação. Este é um mistério que só os fiéis, aqueles que estão com ele, né, que não saíram como Judas, embora fracos, podem perceber.
embora fracos ainda, né? Vejam só, enquanto Jesus fala, Simão Pedro interrompe. Depois, ele vai respondendo, Tomé interrompe. Protesto, é um protesto. Filipe interrompe. Judas interrompe. Judas não, o Iscariote. E aí, então, assim, essa maneira de narrar, mostrando o protesto desses 4 apóstolos, é também uma maneira de João nos apresentar a insatisfação do grupo com aquelas palavras de Jesus. Eles estavam insatisfeitos com o desfecho que eles estavam vendo se descortinar diante dos seus olhos. Eles não estavam aceitando aquilo. As palavras de Jesus não estavam sendo bem acolhidas por eles. Por este lado, eles eram fracos. Mas, por outro lado, embora não acolhendo bem as palavras, e talvez até mesmo não entendendo o seu motivo, porque eles não poderiam entender ainda naquele momento, por que Jesus estava prestes a dar a sua vida, por que Jesus estava aceitando com resignação a sua morte. Né? Então, assim, e mesmo eles não compreendendo isso, eles estavam ali. E a fé é isso. A fé é justamente essa confiança. Por que eles estavam ali? Porque eles confiavam. Eles confiavam no mestre. Não entendiam o que era que o mestre queria, não aceitavam até mesmo aquilo que o mestre estava dizendo, mas eles confiavam no mestre. E é somente isso, a confiança, que os manteve ali, com ele. Não convém introduzir uma separação entre o capítulo 13, versículos 31 a 38, e o capítulo 14. Na verdade, de 13:31 até 14:31, nós estamos diante de uma mesma unidade literária, embora na divisão formal do Evangelho, que provém da Idade Média, né? Sei lá, não sei se é da Idade Média. Nunca estudei quando que o Evangelho joanino foi dividido em capítulos, né? Mas, assim, que não é original do Evangelho, pode dizer assim. Então, assim, não é necessário a gente fazer essa divisão. É pensar que de 13:31 a 14:31 é um texto só, é uma narrativa só, uma perícope. O tema da partida e do caminho de Jesus serve de base para o início do capítulo 14, né? Que é o capítulo 13. Além disso, o começo do capítulo 13 e o final do capítulo 14 formam uma moldura ao redor do texto. Então, por outro lado, notam-se algumas posturas no atual texto que parece ter sido completado na redação final, porque o Evangelho joanino passou por redações. É uma coisa de crítica textual, não precisa também a gente ficar muito preocupado com isso. O importante é a forma atual que o Evangelho tem. O mais importante é isso. Então, é difícil de subdividir, o discurso é polarizado pelo tema da fragilidade dos discípulos, por um lado, e da despedida de Jesus e da sua ausência, por outro. Então, para o diálogo inicial, João parece ter combinado a ideia da partida de Jesus com o conhecido tema da tradição da última ceia e da predição da negação de Pedro, porque está tudo aí, e os evangelhos sinóticos também falam disso, né? Aí, então, depois começa o quase monólogo de Jesus, desenvolvido a partir de temas do Êxodo, que fazem parte da atmosfera pascal. Boa parte dos discursos, do conteúdo dessa sessão também tem a ver com temas do Êxodo. Por exemplo, quando Jesus diz, vou preparar um lugar. Isso aí é o tema do Êxodo. Deus foi à frente do seu povo para lhe preparar um lugar. Né? Ou então, quando Jesus diz aos discípulos, quando Jesus diz, por exemplo, aos discípulos, deixa me ver,
procurar aqui a expressão. Depois eu tenho que me lembrar, senão vou perder muito tempo procurando. Então, assim, nesse caso aqui, a terra prometida, lá do Êxodo, ela seria quase uma prefiguração daquilo que Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, dará aos que são seus, né? Então, a atmosfera do Êxodo se sente muito fortemente nestes discursos de Jesus, ainda mais porque, repito, no Evangelho segundo João, Jesus é identificado com aquele profeta prometido por Moisés em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 18. Um profeta, um novo profeta como Moisés, saído do meio do próprio povo da aliança. Então, nós temos, e além de alguns estudiosos chamarem esses discursos finais de Jesus de um Deuteronômio do Novo Testamento. Então, percebemos neste capítulo fortemente a tensão entre a escatologia futura e a escatologia presente, ou aquela inaugurada com Jesus, que permeia o Evangelho como um todo, etc., né? Vamos, então, passar a uma leitura pelo menos da primeira cena aqui deste diálogo de adeus, né, de despedida de Jesus com os discípulos. A primeira cena é o diálogo introdutório, que é composta dos versículos 31 a 38 do capítulo 13, né? E diz, depois que Judas saiu. Então, a saída de Judas, versículo 31, introduz um novo momento temporal e modifica profundamente o cenário. E aí, então, nós temos os discípulos que vão dialogar com Jesus, que Judas não entra, não contém. Essa hora em que Judas sai é a hora das trevas para ele. Era noite. Lucas, no capítulo 22, versículo 23, chama a hora das trevas. Mas para Jesus é a hora da luz e a hora da glória. O padre Côniges, ele usa uma metáfora, né? O mesmo interruptor com o qual Judas apaga a luz, Jesus acende a luz. É a hora em que Jesus vai ser glorificado. Ele diz assim, agora foi glorificado o Filho do Homem. Isso aqui é um passivo. E o passivo é divino. Quer dizer, Deus é o agente dessa voz passiva. Foi glorificado por Deus. E Jesus continua dizendo, e Deus foi glorificado nele. Então, o termo glorificar aqui pode ser entendido no sentido de manifestar a glória, no sentido de revelar a presença divina. A hora da paixão de Jesus, sua paixão e morte, também será a hora da manifestação da glória do Pai. O Filho vai ser glorificado e o Filho também vai glorificar o Pai. No versículo 32, anuncia a glorificação para o futuro próximo. Deus manifestará a glória do Filho do Homem em si mesmo. Assim, essa expressão aqui, em si mesmo, no versículo 32, ela pode significar na presença de Deus. Deus vai glorificar o Filho em sua própria presença, na presença de Deus, né? Então, assim, no versículo 31, a glória do Pai está em Jesus na consumação de sua obra terrena. Jesus vai dar o testemunho do Pai até o momento da sua morte de cruz. Quer dizer, ele é a testemunha fiel durante toda a sua vida, fiel até o momento da sua morte na cruz. A cruz, ela consuma um testemunho que Jesus deu do Pai durante toda a sua vida. A cruz é a consumação
desse testemunho. Então, a gente pode dizer, isso é a glorificação, o Filho que glorifica o Pai. E o Pai vai glorificar o Filho na sua realidade transcendente, como resposta. No versículo 33, Jesus se despede com a expressão filhinhos. É a única vez que Jesus se dirige aos seus discípulos com o termo filhinhos, né? Filhinhos, por pouco tempo eu ainda estou convosco. Mas o próprio autor joanino, na primeira carta de João, no capítulo 2º, utiliza frequentemente esse vocativo, filhinhos. Aqui é quase como que se Jesus, falando aos seus discípulos, estivesse também falando à comunidade joanina. Porque na primeira carta de João, no capítulo 2º, quando o autor usa o termo filhinhos, várias vezes, né, no 2º capítulo, ele está falando da comunidade joanina. E colocar a mesma expressão aqui na boca de Jesus, e nós estamos em âmbito joanino, tanto da primeira carta de João quanto do Evangelho, é como se Jesus, falando aos apóstolos, aos 12, estivesse também falando a toda a comunidade. Esse é o discurso de Jesus a toda a comunidade. Evidentemente, no nível da narrativa, os apóstolos ainda não passaram pela experiência pascal, mas a comunidade joanina já viveu, já conhece a experiência pascal e sabe daquilo que Jesus está falando. Então, o Evangelho é uma recordação à comunidade celebrante daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos durante a última ceia. É uma recordação. Jesus diz ainda, aonde eu vou, continuamos no versículo 33, vós não podeis ir. Isso aqui, diz o Königs, é uma provocação retórica, porque nós veremos logo mais que ele vai dizer aonde vai e aonde eles poderão seguir, só que não agora. A questão é essa. Os que são fiéis a Jesus, os 11, né? E na figura deles, todos os outros que acreditaram em Jesus, não poderão segui-lo naquele agora pré-pascal, né? Mas eles o seguirão depois. Mais tarde, os fiéis estarão onde Jesus estiver. E temos aí, nos versículos 34 a 35, uma orientação deixada aos discípulos para o tempo da ausência física de Jesus. Por que a gente diz uma orientação? Porque é uma orientação, um ensinamento, né? Porque isso aí é uma lei. Vejam que Jesus dá a essas palavras não a força locutória de um pedido. Ele dá a força de uma ordem. É um mandamento. Em grego é entolé. É um mandamento, é uma ordem. Olha, eu vos dou um novo mandamento. Ele não está fazendo um pedido, ele não é nada modesto quando ele no versículo 34 se dirige aos discípulos. Amai-vos uns aos outros não é um pedido de Jesus, é um mandamento. É a força de um mandamento, né? É uma ordem. E aí, então, ele diz assim, este tema aqui do mandamento, embora ele não diga lá na frente que é um mandamento novo, é desenvolvido também no capítulo 15, versículos 9 a 17. Capítulo 15, 9 a 17 do Evangelho segundo João, Jesus vai dizer aos discípulos o seguinte, como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Capítulo 15, versículo 9. E aí, no versículo 10º do capítulo 15, ele diz mais ainda, se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então,
essa ordem que Jesus dá, esse mandamento, né, que é uma Torá de Jesus, uma lei, ela é aprofundada no capítulo 15, versículos 9 a 17. Contudo, o que significa a expressão novo? Novo porque não existisse já na antiga lei o mandamento do amor. Na antiga lei já existia o mandamento do amor, no Levítico, capítulo 19, versículo 18, né? E versículo 35, também se fala do amor ao próximo, do amor ao semelhante. Mas aquilo que torna novo esse mandamento é justamente a atmosfera nova que ocorre com a presença de Cristo. Então, ele faz novas todas as coisas. Por que ele não faz também novo o amor? É ele que faz novo o amor. Se ele faz novas todas as coisas, ele faz novo também o amor. E, por outro lado, também, a gente pode dizer que o amor é novo porque ele nunca envelhece. Ele é sempre renovado, né? Então, esse é um novo mandamento nesse sentido. Primeiro, porque ele tem por referência a Cristo, que faz novas todas as coisas. Depois, porque o amor é para sempre. O amor não passará, como diz o apóstolo Paulo. Aí temos nos versículos 36 a 38 a retomada do tema do versículo 33. 36 a 38. O versículo 33 é retomado. Aqui, Simão Pedro diz, porque é o seguinte, vejam só, olha, só para a gente ter uma ideia. O que Jesus tinha dito no versículo 33, para onde eu vou, vós não podeis ir, ele já tinha mudado o assunto, ele falou sobre o mandamento do amor. Mas o que ficou encucando Simão foi aquilo que ele disse aqui. É como se Simão não tivesse escutado isso aqui e estava ainda ligado nisso aqui. Então, por pouco tempo eu ainda estou convosco. É como se Pedro dissesse, como assim? Que história é essa? Que história é essa de pouco tempo estou convosco? Eu não estou entendendo isso. Eu não estou aceitando isso. Que conversa é essa? Eu não estou gostando disso. Né? Então, ele volta ao assunto, como diz assim, aquilo que o senhor tinha dito antes. Vamos voltar àquela conversa de antes. Então, o versículo 36 volta àquela conversa de antes. Né? O versículo 33. Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vós não podeis seguir-me agora. Mais tarde me seguirás. Aqui, nesta passagem, né, Pedro fica intrigado. Ele quer saber aonde Jesus irá, que ele não possa segui-lo. Assim como no lava-pés, Jesus responde para ele, mais tarde. Agora não é hora. Agora quem vai para o Pai, né, é ele. Agora quem vai dar a vida não é Simão, quem vai dar a vida é Jesus. Mas depois, mais tarde, pode deixar que a tua hora também vai chegar. Então, Jesus responde a Simão, depois que ele quer bancar o valente, né? Ele faz de valente. Jesus responde para ele, como em outras passagens dos evangelhos sinóticos, eu te digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Negar uma pessoa 3 vezes é negar a pessoa em absoluto. 3 significa totalidade. Na cultura dos árabes, quando um homem repudia uma mulher 3 vezes, ele verbalmente diz à mulher, eu te repudio, ela está repudiada. Então, é como se Simão também fizesse algo do gênero, né? Negou sem deixar dúvida de que Jesus foi negado por ele. E aqui, então, eu vou interromper, porque senão eu vou atrapalhar
Aí depois a gente comenta a partir da segunda unidade, né? Vou deixar até marcado aqui de vermelho, para a gente saber onde que vai retomar. Cadê? Deixa eu ver. Tá bem? Obrigado. Uma boa Eita, celebração. Padre, maravilhoso, maravilhoso, viu? Muito, muito, muito bom. A gente É bom na aprofundar cada Semana Santa, né? É bom expressão. que a gente se prepara para a Semana Santa com esses textos. Isso, pois é, exatamente, Padre. Muito bom mesmo, viu? Obrigada, viu, Padre Valdomiro? Vamos Você rezar, sempre Pai? nos ajuda. Vamos. Ave Maria, Ave cheia de Maria, graça, cheia de Cheia graça, de graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós bendita entre sois as vós entre mulheres. as mulheres, Bendito é o fruto bendito é do o vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora de e na nossa hora de morte. nossa Amém. morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Do Filho Espírito e do Santo. Espírito Amém. Santo. Amém. Muito Amém. obrigada. Obrigado pela atenção, viu? Muito Obrigada. obrigada. Celebração. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Tchau, Deus.